Olá, muito boa tarde. Estamos aí novamente em uma transmissão ao vivo agora para falar sobre o tratamento medicamentoso da depressão, da ansiedade, dos transtornos mentais de um modo geral. Para quem é novo por aqui, eu sou o Dr. Jim, eu sou médico psiquiatra, sou terapeuta, sou expert em mentalidade familiar e venho desenvolvendo técnicas que trazem uma melhoria da sua qualidade de vida, que trazem uma oportunidade de cura, uma oportunidade de você não precisar viver com tristeza, desânimo, preocupação excessiva, irritabilidade, que é, sem dúvida alguma, algo que tem sido chamado o mal do século. A depressão foi chamado o mal do século e a ansiedade ultrapassou a depressão nas estatísticas de prevalência na população. Ou seja, mais do que a tristeza, o desânimo, a redução da energia, a preocupação excessiva e o medo tem tomado conta das pessoas, medos totalmente incongruentes com a realidade que a pessoa vive, mas que dói, mas que traz aquela péssima qualidade de vida. E eu estou aqui para te ajudar nisso, nessa live especificamente para falar um pouco sobre a medicação, para te esclarecer sobre a medicação psiquiátrica no tratamento, especialmente da depressão, da ansiedade, mas vou falar um pouco do transtorno bipolar e também das psicoses. Muito boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos. Roberta Almeida, Elaine Canedo, quem está chegando aí, me dá uma boa tarde, fala de onde você está falando. Sejam bem-vindos, bem-vindas e já vai me contando aí qual é a sua experiência com isso, com a depressão, com a ansiedade. Você atualmente faz um tratamento? Tem alguém na sua família fazendo tratamento para depressão, para ansiedade? O que te traz a essa live? O que você deseja saber? Qual é a sua dúvida em relação ao tratamento médico psiquiátrico, especialmente para depressão, ansiedade, ou se você tem esquizofrenia, se você tem um transtorno bipolar, se você tem TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, coloca aí nos comentários qual é a sua dúvida a respeito do tratamento ou da própria doença, né? Sejam bem-vindas, Tatiane Vargas, Psi, seja bem-vinda, prazer e uma honra tê-las aqui. Léo Delanesa, boa tarde, doutor. Boa tarde, Léo. Muito bom ter você aqui. Ó, Dalci Leones, minha conterrânea mato-grossense, lá de Barra do Garças, aqui conosco. Seja bem-vinda. Muito bom. Deuseni Silvério, da Silva dos Santos. Boa tarde. De Água Boa, mato-grossense também, conterrânea. Mas está aqui em Goiânia, tá igual eu. Migrante do Mato Grosso para o Goiás. Seja bem-vinda. Muito bom. A Clotilde de Arraial, piauiense, seja bem-vinda. A Patrícia de Cuiabá, ó, tá lá na minha terra caliente. Que maravilha, muito bom. Tô doido para dar uma chegada aí, curtir umas cachoeiras na Chapada dos Guimarães, que é aí do ladinho. Léo tá perguntando, Léo Delanesa, vai falar também sobre o transtorno de observação possessiva? Podemos falar sim. Vamos falar sim. Na verdade, isso é um tipo de ansiedade. Boa tarde, doutor, de Maceió, Alagoas. Rafaela Carvalho Pimentel. Muito bom ter vocês aqui. A Adriana está compartilhando com a gente. Tive depressão por 8 anos. E, Adriana, você está em tratamento para depressão? Ou você ainda tem sintomas de depressão? Você já encerrou o tratamento? Já teve cura, minha amiga? Isso que a gente quer saber. Porque, caramba, quantas pessoas eu recebo dentro aqui do meu consultório que chega falando que pensava que depressão não tinha cura. A pessoa está tratando há 5 anos, 10 anos, 15 anos e fala, não, doutor, eu nunca consegui ficar sem esses remédios, eu pensei que isso não tinha cura. Mas sim, tem cura. Conta pra gente aí, Adriana, conseguiu cessar os sintomas de depressão e de ansiedade, não precisar mais da medicação? Compartilha com a gente que a vivência de cada um de vocês é super importante para a gente ter mais enriquecido esse nosso conteúdo. Eu estou aqui para vocês que têm que me falar o que vocês querem saber. Érica Vanusa, ansiedade generalizada e pânico. Vamos lá, Érica, seja bem-vinda. Tenho muita coisa para te dizer, tenho muita coisa para te esclarecer. Simone Pereira,
Mato Grossense também, lá de Cocalinho. Boa tarde, Guima Renata, muito bom. A Cristiane Cantor está trazendo aqui, boa tarde, fazia tempo que não assistia uma live, tomei antidepressivo dos 15 aos 48 anos, hoje não uso, mas sinto que preciso sempre estar atenta, ainda tenho crises de pânico. Cristiane, então é o seguinte, porque a gente quer ter cura, não para parar o remédio, você está entendendo? Que enquanto o remédio seja necessário, é melhor tomar o remédio e ficar bem, do que não tomar o remédio e ter crises de pânico, de ansiedade e seja lá do que for. Roberta Almeida, tenho TDAH, que é o transtorno de déficit de hipertensão, de hiperatividade, de déficit de atenção e hiperatividade. Confundi no médico aqui, até hipertensão já saiu aqui. Minha cabeça é uma bagunça, comecei a medicação, mas percebi que continuei tendo sintomas de procrastinação, mesmo com o remédio. Vamos lá, Roberta. Fala sobre a quetiapina, Fátima Oliveira está pedindo aqui, vou falar sobre a quetiapina, tá? Pode deixar. Tem possibilidade de melhorar a depressão sem medicamento? Tem, Rafaela, vou explicar em detalhes aqui para vocês. Então vamos lá, é o seguinte, então vai compartilhando aí qual que é a vivência de vocês a respeito disso, mas eu preciso esclarecer bem o que é um transtorno mental, né? O que é uma doença mental, do que se atém à psiquiatria. A psiquiatria, gente, até aproximadamente uns 30 anos atrás, até uns 25 anos atrás, era uma especialidade médica que tinha poucos recursos terapêuticos eficientes. Então, o recurso terapêutico que existia era trancar a pessoa dentro do hospital, né? Afastava as pessoas da sociedade, porque as pessoas tinham vergonha ou medo das pessoas que tinham ansiedade, pânico, chamavam naquela época de histeria. Porém, a psiquiatria melhorou muito. De 10, 15 anos para cá, principalmente, a tecnologia de medicação é avançadíssima, ao ponto de chegar um paciente para mim dizendo, Dr. Jim, eu tenho medo especificamente de pássaros, eu não posso ver um bicho de pena, que eu tenho pânico, eu tenho medo, eu começo a suar frio, minha mão fica gelada, e eu passar uma medicação que não faz mal nenhum para essa pessoa, e ela para de ter medo de pássaros. Olha a especificidade e a tolerabilidade da medicação, que não está causando sintoma colateral nenhum, ao contrário de antigamente, que a pessoa tomava uma medicação psiquiátrica e ficava dopada. Ela não sentia tristeza, não sentia ansiedade, mas também não ficava acordada, não vivia, ficava reclusa, porque estava tomando medicação psiquiátrica antigamente. Só que esse do antigamente, de 30 anos para trás, ficou gravado no inconsciente coletivo e na cultura popular. E eu estou aqui para desmistificar isso, para tirar esse tabu de que remédio psiquiátrico é só para quem está jogando pedra, rasgando dinheiro, escutando voz, vendo vulto. Não. As medicações psiquiátricas atualmente conseguem abordar problemas, sofrimentos muito menos graves e de forma muito eficiente. Tem paciente que chega aqui para mim e fala, Dr. Jim, é o seguinte, eu não aguento ver a pia suja. As crianças deixam um copo lá em cima, eu fico desesperado, eu brigo com elas. Meu marido já falou para eu parar com essa mania, mas na hora que eu vejo eu não consigo, eu fico irritada, eu fico brava, parece que algo de ruim vai acontecer, eu fico ansiosa. Então eu fico por conta de vigiar a pia. Ou seja, uma obsessão por limpeza, por organização, que traz um sentimento negativo muito grande, um pensamento repetitivo de que a pia suja, algo de ruim, muito ruim vai acontecer e causando um conflito dentro de casa. Porque, poxa, quem não pode ter um copo sujo em cima da pia? Pode sim, mas aí causando conflito. Então ela veio trazendo essa dor, que ela estava vendo que não era normal. O marido pediu, meu bem, vai atrás de um recurso, vai atrás de um tratamento. Ela assistiu as nossas lives sobre depressão, ansiedade, especialmente uma que eu falei sobre o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, e ela veio em uma consulta para a gente ajudá-la. E eu prescrevi uma medicação e ela está ótima. Ela está ótima. Já dá para ver o copo em cima da pia e não fica aquela obsessão, aquela sensação ruim, como se algo de ruim fosse acontecer. Então, a medicação psiquiátrica hoje em dia tem alta tecnologia, tem uma excelente tolerabilidade. As tarjas vermelhas não causam dependência, tá?
Você nunca vai pegar uma medicação psiquiátrica que trata depressão, ansiedade, pânico, toque, ou até o transtorno bipolar, ou até a esquizofrenia. Você nunca vai tomar uma medicação dessa e vai começar a sentir fissura. Ai, que vontade de tomar minha medicação. Não. Os tarja preta, sim. Esses são tarja preta justamente porque causam dependência. E tem um potencial de diminuir memória, de diminuir capacidade intelectual. Então, os tarja preta são medicações mais perigosas, sim, e que tem que ser prescrita por um médico, feito um tratamento adequado por um curto período dentro do tratamento médico. Porém, o tratamento adequado, ético, é feito com as medicações de tarja vermelha, tá? E aí o que acontece? O que eu mais recebo aqui de paciente? Ai, doutor Dinho, quase que eu não vim, eu tenho muito medo de fazer o tratamento, de tomar a medicação e de ficar viciada nesse remédio, doutor Dinho, de ficar dopada o dia inteiro. Aí eu vou decorrendo a consulta, vou perguntando as coisas, e aí eu pergunto, ok, e você está tomando alguma medicação? Aí a pessoa fala, sim, doutor Dinho, estou tomando. Aí, que medicação a senhora está tomando? E ela me fala, estou tomando Rivotril, doutor Dinho. Alprazolam, minha vizinha me deu. Eu compro, tem uma farmácia ali que vende sem receita, eu pago mais caro, mas eu compro lá. Mas eu fiquei com medo de vir aqui na consulta, mas eu estou tomando só esse remédio aqui que é só para dormir, tá, doutor Dinho? Ou seja, a pessoa tem medo de tomar remédio, medo de fazer o tratamento, medo de ficar dopada, medo de ficar viciada, medo de perder memória por causa da medicação e chega aqui para mim tomando a única medicação que não era para estar tomando, que é o tarja preta, que realmente vicia, diminui memória, diminui a capacidade intelectiva e fica dopada, né? Então, quer dizer, fazer um tratamento adequado com a ajuda de um bom profissional é fundamental para que você consiga estar tomando a medicação adequada. E outras pessoas chegam e me falam, doutor Dinho, é o seguinte, doutor Dinho, eu tenho medo de tomar a medicação, medo de ter o diagnóstico. Vai que eu vou aí na consulta e o senhor fala que eu tenho um transtorno. Poxa, conceitualmente, toda doença hoje médica, que tem um diagnóstico médico, que tem um código internacional da doença, é chamado de transtorno. Mas é porque antigamente as pessoas achavam que transtorno era só para quem estava escutando voz, vendo vulto, jogando pedra, gritando, agredindo as outras pessoas. E não é verdade. Essa senhora que veio aqui com o toque, que é aquele negócio de obsessão por limpeza, ela não conseguia deixar ver um copo em cima da pia, que ela brigava com todo mundo. Transtorno obsessivo compulsivo. Ela viveu muitos anos, já mais de 10 anos, ela se sentia incomodada por conta desse sintoma, dessa obsessão por organização e limpeza, e sem tratamento, sofrendo. E é um transtorno, e daí? É melhor ficar bem, com um diagnóstico e com um tratamento adequado, ter cura disso, preservar a sua família, do que ficar morrendo de medo dessas coisas. Então, o que é, então, um transtorno, ou o que é uma perturbação psíquica, um sofrimento emocional, que necessita de um tratamento médico psiquiátrico? Vai colocando as perguntas de vocês aí, que já eu vou responder, tá? O que é uma doença? Então, depressão, tristeza, desânimo, falta de vontade de fazer as coisas, melancolia, irritabilidade, redução da energia, parece que está tudo ruim. Depressão. Quando que uma tristeza, uma redução da energia é uma doença que precisa de um tratamento médico e medicamentoso, e quando que não precisa, quando que é uma tristeza normal? Existem critérios que nós, médicos psiquiatras, usamos para chegar a esse diagnóstico. Porém, para esclarecimento geral, eu posso generalizar aqui para vocês, para o entendimento, que uma tristeza, ela passa a ser anormal e precisa de um tratamento médico e medicamentoso quando ela atrapalha o seu dia a dia. E eu vou contar aqui para vocês já qual que é a melhor medicação para tratar a depressão e para tratar a ansiedade. Quando
a tristeza te atrapalha no seu dia a dia, te faz sofrer no seu dia a dia, quando atrapalha a sua função de mãe, você está triste e não consegue brincar com o seu filho, atrapalha a sua função no trabalho, poxa, reunião de novo no trabalho, nossa, estou desanimada para isso, não aguento isso não. Irritabilidade, chega na irritabilidade, vai lá para os seus funcionários, solta os cachorros nos funcionários, porque a irritação está demais, atrapalhando a convivência, funcionário bom pede conta. Ou você, na irritação, briga com o chefe, é mandado embora. Ou seja, quando o sintoma de irritabilidade, tristeza, está atrapalhando o seu dia a dia. Ah, doutor Dinho, e a ansiedade? Mesma coisa. Se você sente preocupação excessiva, medo demais das coisas que tem por acontecer, fica sofrendo. Ah, amanhã tem que entregar aquele trabalho e eu não consegui fazer. Nossa, meu Deus do céu. E aí você fica remoendo aquilo, às vezes tendo sintomas físicos de descarga de adrenalina, palpitação, falta de ar, mão gelada, tremor, náusea, diarreia, dá branco. Você vai falar na reunião do seu trabalho, ou então vai fazer uma palestra que você precisa fazer, você vai dar uma aula. Você vai fazer o treinamento de funcionários novos lá na sua empresa. Tem novos funcionários na empresa, você é responsável por esse setor, você tem que treinar eles. São 5, 6 pessoas. Você vai falar para que as pessoas se gela. Da palpitação, da falta de ar, mão fica gelada, com medo da avaliação das outras pessoas, fobia social. Então está atrapalhando o seu dia a dia, está atrapalhando o seu trabalho, a sua função de mãe, sua função de pai, sua função de marido, sua função de esposa. Está atrapalhando a sua vida, merece uma intervenção, merece uma ajuda. A humanidade trabalhou eras, toda a história da humanidade para chegar à tecnologia que existe hoje. Assim como existe a tecnologia do celular que permite eu fazer uma live dessa aqui. Olha quantas eras as pessoas ficaram escrevendo carta e antes da escrita tinha que mandar um mensageiro com uma mensagem falada. E agora a gente conecta aqui e eu não vou acessar a tecnologia, todo esse benefício que a humanidade demorou pra caramba para construir. Qual é? Vamos lá. Vamos aproveitar e não sofrer. Então, quando que é necessário um tratamento medicamentoso? Quando você sofre com isso ou outras pessoas sofrem. Essa, por exemplo, paciente que veio com toque, obsessão por limpeza, que brigava com a família quando deixava um copo sujo em cima da pia, é um caso onde ela mesmo, por ela não viria. Ela não se sentia muito incomodada. Ela estava na função. Porque na mente dela parecia que o ideal era não deixar nenhum copo em cima da pia. E que era para brigar com todo mundo se tivesse um copo em cima da pia. Parece que na cabeça dela estava certo. Mas como toda a família percebeu que ela estava exagerando, que estava trazendo conflito, briga, com o marido principalmente, aí ela percebeu. Então, se os seus sintomas te incomodam ou incomodam terceiros, você precisa de um tratamento médico psiquiátrico. Sim. Outros sintomas: oscilação excessiva de humor, às vezes ficar muito alegre e depois ficar muito triste. Isso pode estar configurando o que nós chamamos de transtorno bipolar do humor, um polo de euforia, um polo de tristeza, que quase sempre vem com irritabilidade e ansiedade, preocupação excessiva junto também. Esquizofrenia. O que é esquizofrenia? É quando a pessoa começa a escutar vozes, ver vultos, tem delírios, ou seja, acredita que tem gente perseguindo, acredita em ideias falsas, ideias mirabolantes, que claramente não são reais. Antigamente, as únicas coisas que se tratavam eram as psicoses e as esquizofrenias. A esquizofrenia. Mas, atualmente, nós temos possibilidade de tratar transtornos e sofrimentos muito menores. Então, vou responder agora as perguntas de vocês aí. Vai colocando as perguntas aí. Léo Delanesa. Toque do Renato gera desconfiança sobre mim. Sim, olha só. O toque, o transtorno obsessivo compulsivo, ele não se caracteriza por desconfiança, que é mais relacionado ao que nós chamamos de delírio de perseguição. O toque é o seguinte: a pessoa, ela tem uma, entre aspas, mania, que as pessoas chamam popularmente,
mania de simetria. Ou seja, ela olha um quadro na parede da casa dela e tem que estar bem retinho. Ela vai lá, conserta o quadro. Aí na hora que ela passa de novo, ela conserta de novo. Ela tem um pensamento que fica repetindo que aquele quadro está torto. E aí ela tem que ir lá consertar. E toda vez que ela conserta, nunca fica bom, porque o pensamento é intrusivo, ela não quer pensar naquilo. Ou mania de limpeza, tem que limpar a casa várias vezes, lavar a mão várias vezes. Já lavou a mão, sabe que a mão está limpa, mas a sensação de que a mão está suja faz ela lavar de novo. Isso que é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. O TOC, conceitualmente, não traz delírios de perseguição, de ficar desconfiando das pessoas, não. Lu Machado, Aldol, antipsicótico, entre outros medicamentos psiquiátricos, provocam diabetes? O Aldol, Lu, é uma medicação chamada antipsicótica, né? E os antipsicóticos, eles causam o que nós chamamos síndrome plurimetabólica, quando tomados a longo prazo. Antipsicótico é para tratar pessoa que escuta vozes, vê vulto, fica confuso, sai da realidade, muitas vezes fica agressivo. Então, é uma medicação mais forte, entre aspas, mas que para a pessoa que tem esse problema é super adequada. São medicações que podem causar síndrome plurimetabólica, que é obesidade, hipertensão e sim, junto à diabetes. Podem, depois de 15, 20, 30 anos tomando a medicação, sem o cuidado necessário, sem um suporte necessário, a pessoa pode desenvolver obesidade, diabetes, hipertensão. Porém, um tratamento adequado, feito com profissionais éticos. É obrigação do profissional, é minha obrigação. Os meus pacientes que tomam antipsicóticos, eu olho de perto, toda consulta eu pergunto, ganhou peso? Como é que está a alimentação? Vamos fazer o exame da diabetes? Tem quanto tempo fez da outra vez? Vamos ver o colesterol, como é que está? Eu não deixo a pessoa sofrer com essas possíveis complicações dos antipsicóticos. Procrastinação me traz muito prejuízo, a Roberta está trazendo aí. Traz mesmo, Roberta, vamos resolver isso aí. Jéssica Ribeiro, Nutri. Estava com saudade da sua live. Qual horário está sendo? Às 13 horas. Às 13 horas, geralmente segunda, quarta e sexta. A gente está fazendo. Raiva contida, como faço para liberar? Vanessa, é o seguinte, a raiva, eu atendo com frequência, Vanessa, e eu vou te falar já qual que é a melhor medicação para você tratar isso. Eu atendo pessoas com frequência, que, principalmente homens, tá, Vanessa? Que eu falo assim, olha, você tem depressão. E aí a pessoa fala, quê? Não, doutor Jim, eu não sou triste, eu não sou melancólico, eu não fico reclamando, chorando, me engano pros cantos. Não, doutor Jim, tem depressão não. Aí eu tenho que explicar que em algumas pessoas a depressão se manifesta como um desprazer recheado de energia. Então a pessoa está com o mesmo desprazer que o melancólico tem. Só que o melancólico não tem energia. O melancólico, isso está muito difícil e ruim. Ele não tem energia para brigar nesse desprazer que ele tem. Já algumas pessoas têm energia. Então é uma redução do humor com energia. Então ela tem energia para brigar. Ela está tão desprazerosa com tudo, mas ela tem energia para brigar contra. Então é onde vem a irritabilidade, a raiva. Então, algumas pessoas manifestam a depressão predominantemente como irritabilidade. Inclusive tem um transtorno chamado transtorno disfórico persistente, que a pessoa é o transtorno do Ranzinza, dos Smurfs. Quem lembra aí Ranzinza dos Smurfs? Coloca aí, eu lembro. Eu odeio isso, eu odeio aquilo, isso é ruim. Então, aquela pessoa que está sempre achando ruim as coisas. Então, às vezes a pessoa passa a vida inteira. Ela casa, ela constitui família, ela trabalha. E não tem um prejuízo muito grande com esse transtorno disfórico persistente, que é a irritabilidade predominante a vida inteira, sem ter melancolia. Lorena Kuntz está trazendo transtorno compulsivo alimentar. Pode comentar? Sim. Transtorno de compulsão alimentar periódica, e eu vou falar da medicação também que trata isso. Já vou encerrar a parte de falar sobre as medicações, aliás, os transtornos, e vou falar agora mais sobre a medicação. O transtorno de compulsão alimentar periódica consiste no seguinte: você tem um vazio, geralmente causado por um trauma,
que te traz um sentimento de depressão, de tristeza ou de ansiedade, preocupação. E você, para cobrir esse sintoma, você come compulsivamente. E aí, na hora que você come, você tem um alívio por ter comido, mas logo após aquela grande quantidade de comida, vem um sentimento de frustração, tristeza, desânimo. Meu Deus, o que eu fiz? Eu enchei o pé na jaca, eu não podia ter comido tanto. Aí você fala assim, já sei, agora eu não vou comer mais. E aí o que você faz? Não come mais, exatamente, jejua. Às vezes pula até uma refeição. Nossa, pelo tanto que eu comi de manhã, não vou nem comer no almoço. Aí pula uma refeição, por exemplo, ou uma janta, né? Aí chega 10h30 da noite, você está naquele desespero emocional, aí você vai lá e tem outra hiperfagia, um outro episódio de compulsão alimentar e come tudo que tem na geladeira. Aí depois de novo você fica frustrado e passa um período de jejum e depois come de novo. E aí é um ciclo, por isso que chama transtorno de compulsão alimentar periódica, porque obedece a períodos. Eu vou falar da melhor medicação para tratar isso atualmente, tá? Dr. Jim, você atende consulta online? Cristiane Cantor. Sim, amiga. Eu atendo consulta online para todo o Brasil e para o mundo, né? Principalmente depois da pandemia. Antes a gente tinha algumas restrições sobre a receita emitida, controlada de forma online. Mas depois que houve a pandemia, houve um adiantamento desse processo da teleconsulta. Então, hoje em dia, a gente emite as receitas online, emite e assina online com validade em todo o Brasil, em todo o mundo. E, pelo fato da profissão médica psiquiátrica não precisar de exame físico, entende? Eu não preciso tocar na pessoa, não preciso palpar a barriga, não preciso escutar pulmão. Eu tenho que olhar nos olhos, eu tenho que ver microexpressões, postura, movimento, fazer as perguntas certas e prestar atenção nas respostas. Então, eu faço na consulta médica psiquiátrica um screening, uma triagem, uma seleção de sinais e sintomas e traço o perfil de necessidade daquela pessoa, através dos comportamentos que ela descreve, e às vezes eu preciso até de um familiar para me descrever comportamentos, através dos sintomas psíquicos, das queixas e, obviamente, da psicomotricidade, da observação de como a pessoa se comporta durante a consulta. Às vezes a pessoa fala, não, doutor Dinho, eu não sou uma pessoa triste não, mas daqui a pouco na consulta ela já está descendo lágrima, entende? A gente vai fazendo. Isso dá para fazer de forma online com excelentes resultados, graças a Deus. A Guima Renata está perguntando sobre transtorno compulsivo alimentar, já falei. Bipolaridade, já falei. Simone Ala, faço desde 2016, faço uso de quetiapina 100mg para ansiedade. Simone, quetiapina não é para ansiedade, viu? Quetiapina é uma medicação que estabiliza o humor, segura para não entrar na euforia, segura para não entrar na tristeza, e também é uma medicação antipsicótica. O que é psicose? Alucinação, confusão mental e delírio. Então, é uma medicação que serve para deixar o pensamento mais linear. Sabe, às vezes, de ficar muito confuso, o pensamento fica meio embaralhado? Você vem numa linha de raciocínio, antes de terminar, já entra outra linha de raciocínio, aí antes de terminar já entra outra linha de raciocínio, aí você fica mais ansiosa ainda porque você não terminou a linha de raciocínio anterior. Você fica com a sensação que passou alguma coisa batida e você não teve ação. Então, quando o pensamento embaralha, a quetiapina é uma medicação que a gente usa com frequência. Porém, já existem outras medicações mais adequadas. Mas de melhor tecnologia, tá? Nem vou dizer que é mais adequada ou menos adequada. Então, olha só, já vou contar para vocês qual que é a melhor medicação. Não gosto de psiquiatra da minha cidade, não são muito legais. Rosemary, é o seguinte, gente, existem profissionais de todas as áreas. E, graças a Deus, eu sempre me importei muito com o meu paciente.
Desde a época que eu atendia SUS, né? O SUS pagava, acho que na época, R$5 por consulta, depois aumentou para R$7 por consulta. Desde aquela época, a porta do meu consultório ficava cheia, porque eu gastava o tempo que fosse necessário para chegar a um diagnóstico e fazer um tratamento adequado. E aí os pacientes esperavam 1 hora, 2 horas lá fora e não reclamavam não, porque quando eles sentavam na minha frente, eu dava toda a atenção necessária, entende? Então, isso fez, graças a Deus, eu construir uma boa imagem e excelentes resultados como médico psiquiatra. Então, um tratamento médico psiquiátrico ou a abordagem do profissional psiquiatra, quando que ela está sendo adequada? Primeiro, você tem que se sentir atendida nas suas necessidades. Você tem que sentir que está tendo resultado. Ou seja, os sintomas que você chegou lá para tratar, tristeza, desânimo, ansiedade, seja oscilação de humor, compulsão alimentar, obesidade, chega lá o sintoma que você foi lá para tratar, você tem que ter redução de 80%, 90% desses sintomas. Ponto. Isso em pelo menos 2 ou 3 meses. Prazo máximo que a gente demora como profissional para ajustar a dose de medicação e chegar a um efeito máximo da dose daquela medicação. Tem que ter reduzido 80%, 90% no mínimo dos sintomas de ansiedade, preocupação, crise de pânico, não pode ter nenhuma crise de pânico, ok? Que é aquela crise mais intensa, onde a ansiedade se torna física, né? Com aquela sensação de medo da própria morte. Então, esse é o critério que você tem que escolher que você usa para escolher um profissional. Luma está perguntando, você atende a partir de quantos anos? A partir de 15. 15 para cima eu atendo. Então vamos lá. Clonazepam faz uso para toque? A Lilian Santucci está perguntando. Lilian, é o seguinte, o clonazepam é o mesmo Rivotril. Agora eu vou falar só sobre a medicação, tá, gente? Mas antes eu vou contar, já que vocês estão querendo saber, qual que é a melhor medicação para tratar depressão, para tratar ansiedade, transtorno bipolar. Vou explicar isso para você. Aí eu vou responder as perguntas específicas de cada medicação. A melhor medicação é aquela que resolve os seus sintomas. Farmacologicamente, a medicação funciona como uma chave que encaixa numa fechadura, certo? Existe um receptor na célula nervosa, no neurônio, que é uma proteína, que é tipo uma bolinha assim, que tem um buraquinho. E a medicação é uma chave que encaixa ou não nesse buraquinho. Então, é um mecanismo de chave e fechadura. Então, tem algumas pessoas que têm mais no seu neurônio mais receptores, sensíveis à medicação. Então, às vezes você passa uma dose baixa da medicação e aquela pessoa melhora muito. Tem pessoas que têm menos receptores sensíveis à medicação. Então, você chega na dose máxima daquela medicação e a pessoa não melhora. Então, é necessário que o profissional médico-psiquiatra, que é quem tem a atribuição de dar diagnóstico e prescrever medicação. Terapeutas, psicólogos não prescrevem, não tem atribuição para isso. Então tem que ser com o médico-psiquiatra. Ele vai traçar o perfil de sinais e sintomas e vai escolher a medicação que melhor se encaixa no seu perfil de necessidade. Porém, ele não tem garantia, eu não tenho garantia que na escolha que eu faço, aquela pessoa vai responder com aquela medicação. Por quê? Porque pode chegar 2 pessoas diferentes para mim, com os mesmos sintomas. Você olha para 2 pessoas, está com depressão, tristeza há 3 meses, a tristeza é assim, assim, assado. Às vezes as 2 pessoas chegam com o mesmo sintoma. Se eu prescrever a mesma medicação, pode ser que uma responda e outra não responda. Principalmente a uma dose inicial que a gente prescreve a princípio. E também tem isso. A gente prescreve uma dose inicial da medicação, vê a resposta. Essa resposta demora 1 mês para fazer efeito pleno para essa dose inicial. É o momento onde a gente pode avaliar se a medicação fez efeito ou não.
Geralmente a pessoa tem ali uma resposta parcial, ou seja, de melhora de 30%, 40% dos sintomas, beleza. Opa, dose baixa da medicação, já deu uma melhorada de 30%, 40% dos sintomas, beleza, essa medicação faz sentido. Aí a gente ajusta a dose, vai aumentando a dose, até que chega um momento que a pessoa já cessou 90% dos sintomas. Por que não é 100%, Dr. Jim? Porque 100% não existe uma melhora de 100%. Por quê? Todo sintoma de transtorno mental é a exacerbação de funções psíquicas normais. Então, preocupar um pouco é normal. Preocupar demais já não é. Então, esses 10% de preocupação que sobra é normal. Porque se tirar 100% da preocupação, a pessoa vai atravessar a rua e esquece de olhar de um lado do outro. O carro vai e bate nela. A pessoa vai dar bobeira, vai pôr a mão para um cachorro bravo morder. Você está entendendo que não existe? Tristeza, um pouco de tristeza é normal. Então, a pessoa chega a 90% de redução dos sintomas, ali ela fica com a medicação. Agora, você prescreveu a medicação e a medicação não fez efeito, ou seja, 30 dias se passaram, 35, 4 a 6 semanas, o prazo que a medicação demora para fazer um efeito pleno para uma dose inicial. Passou ali 5, 6 semanas, a pessoa não melhorou nada, ou melhorou 10%, 20%, essa pessoa não responde a essa medicação. Então, essa medicação não é a melhor medicação para essa pessoa. Ou seja, a melhor medicação para você é aquela que faz efeito em você. E não sou eu, como médico, que vou dizer qual é a medicação que faz melhor efeito em você. É você que, depois de estar tomando a medicação, vai voltar e vai me falar: melhorei ou não melhorei. Então, realmente, é necessário um tempo para que você chegue a um efeito pleno da medicação, e esse tempo, na minha casuística, é por volta de, no máximo, 3 meses. Em 3 meses a gente já tem que estar no resultado bom da medicação. Quando a pessoa não responde na primeira medicação, não responde na segunda medicação, aí isso enrola um pouco. E aí o que acontece? Tem um outro fator também que é importante eu dizer para vocês, antes de eu responder as perguntas específicas sobre cada medicação. Existem 2 causas para depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, todos os transtornos mentais, todos os desequilíbrios emocionais, 2 causas. E o tratamento basicamente consiste em abordar essas 2 causas. Tem uma causa neurobiológica, neurobioquímica, que a gente trata com a medicação. Então tem pessoas que têm esse componente neurobioquímico marcante, quando a gente prescreve a medicação, rapidinho ela melhora. E tem uma segunda causa, que é uma causa psicológica, relacionada a traumas de infância, como a gente liberou no workshop de cura da criança interior que fizemos no sábado, foi fantástico, foi emocionante. Então, traumas. Então, tem pessoas que têm uma causa predominante traumática nos seus sintomas de depressão e ansiedade. E que muitas vezes a gente tem um efeito parcial quando aborda só a causa química com medicação. E aí vai melhorar mesmo quando aborda a liberação de traumas. Então, quando você não responde bem a primeira medicação, segunda medicação, já tentou várias medicações, então é sinal que a sua causa predominante não é química. A sua causa de depressão, ansiedade ou transtornos é psicológica, relacionada a traumas, tem que liberar trauma. Então, essas 2 partes do tratamento são importantes de serem realizadas para que você obtenha realmente cura. Por que muitas pessoas ficam anos, 5, 10, 20 anos fazendo tratamento para depressão e ansiedade, sendo que para depressão, ansiedade, toque e pânico poderia ter uma cura em 1 ano de tratamento? Por que as pessoas ficam 5, 10, 20 anos tratando? Se podia ter em 1 ano a cura da depressão e da ansiedade. Por quê? Essa pessoa responde muito bem com a medicação. Ou seja, ela tem uma causa química importante, neurobiológica. Então você passa a medicação, ai, que alívio, a pessoa se sente aliviada, né? E tem lá 90% dos sintomas cessados. Beleza. Só que a medicação está ali tampando o sintoma.
e que tem também uma causa psicológica relacionada a traumas, vivências dolorosas do passado. E aí, quando a pessoa faz um ano e meio de tratamento, a gente vai tentar, a gente não, outros profissionais, eu não deixo o meu paciente fazer o tratamento sem abordar a parte psicológica, porque é importante, né? Eu não vou fazer o tratamento pela metade, e é por isso que eu não me contentei em ficar só prescrevendo medicação. Por quê? Porque é frustrante. É frustrante você prescrever medicação, na hora de tirar a medicação, você não consegue tirar porque a pessoa não melhora. Então eu fui estudar esse outro lado. É aí que eu passei a trabalhar com a liberação de traumas. Então, a pessoa toma aqui a medicação 1 ano, fica ótimo. Quando a gente vai tentar tirar a medicação, o que acontece? O trauma está lá escondido, debaixo do tapete, no subconsciente, e ele volta a ter sintomas. Aí convencionalmente, do tratamento médico-psiquiátrico convencional, volta a medicação. Aí depois passa mais 1 ano tomando medicação. Aí tenta tirar de novo. E depois volta o sintoma. Então, lá pela 3ª tentativa de tirar, a maioria dos médicos fala, olha, fulano, toda vez que a gente tenta tirar a medicação, você piora. Então, vamos manter direto a medicação. Né? E tá tudo bem também, tá? Por quê? Porque é o seguinte, ficar tendo sintoma de depressão e de ansiedade, seja ou transtorno bipolar, esquizofrenia, seja lá qual for, é lesivo ao cérebro. Essa confusão que fica na hora da crise de ansiedade, ou na hora que você está muito melancólico, muito triste, ela começa a ser irreversível. Então, viver 5, 10 anos com sintomas de depressão e de ansiedade sem tratamento, lesa o seu cérebro, diminui a capacidade cognitiva e a capacidade de memória. Por isso, a medicação que trata se chama neuroprotetora, porque ela protege os tarja vermelha, não os tarja preta. Ok? Então, mesmo que você está aí há 5, 10 anos tomando um antidepressivo, beleza, dava para ficar sem? Dava. Não achou um jeito de liberar o trauma ainda? Beleza, uma hora você pode ir atrás. Mas é melhor ficar com a medicação, sem sintoma, que essa medicação, por mais que você está 5, 10 anos tomando, não tem problema. Ela está protegendo o seu cérebro. As pessoas acham que, eu tomo esse remédio já tem 10 anos, está lesando o meu cérebro. Não. Lesa o cérebro é não tomar a medicação. Lesa o cérebro é ter sintomas de depressão, de ansiedade, pânico, oscilações de humor, crise de compulsão alimentar, crises de ciúme, né? Que é um tipo específico de fobia, que é a fobia, o medo exagerado de ser traído, que é o ciúme patológico, tá? Então, agora eu vou responder as perguntas específicas de vocês de cada medicação. Deixa eu ver aqui, vocês falaram de um monte de medicação aqui. Quetiapina é só para dormir? Não, já expliquei da quetiapina. Quem não pegou, depois volta na live, eu vou deixar ela gravada, tá? E ver a parte da quetiapina. A Nete Andrade Herr tá falando, tá difícil, a pessoa não quer ajuda. É o seguinte, gente, é bem complicado mesmo quando você tem um familiar em casa e que não aceita ajuda, porque a depressão faz a pessoa ter um sentimento, uma sensação de que nada do que fizerem poderá ajudá-la. E aí ela, não, o quê? Mais um médico? Não, ele não vai dar conta. O que remédio? Não, remédio não resolve o meu problema, não. A pessoa tem um sentimento de estar condenada. Então faz sentido, sim, conversar, falar, insistir, vamos, faz o tratamento, porque a pessoa não acredita que poderá dar certo. E os sintomas de ansiedade, de um modo geral, faz a pessoa ficar com medo. Medo do remédio, medo do tratamento, medo do diagnóstico, medo de ficar dopado, medo de ficar viciado. Então ela evita o tratamento. Então, como familiar, a gente precisa manter uma postura de ajuda. Qual que é essa postura de ajuda? O tratamento existe, é eficiente. Mostra essa live aqui para quem você quer ajudar, viu, Nete Andrade? Porque o tratamento existe, é muito eficiente. Ele tem prazo para começar e terminar.
Vamos voltar para as medicações. Para dormir, toma o Zolpidem. Então, o Zolpidem é um hipnótico, é um indutor de sono, que também é necessário que seja usado somente por um período curto. Apesar de ele ser tarja vermelha, ou seja, é uma medicação mais ética, é melhor usar ele por um período curto. Até porque, se você tem tratado 90% dos seus sintomas de depressão, o seu sono volta normal. Você não vai precisar de um remédio para induzir sono. Se você tem tratado 90% dos seus sintomas de ansiedade, o seu sono volta normal. Você não vai precisar de um remédio específico para tomar na hora de dormir. E o Zolpidem é exatamente assim que se usa. Você toma um comprimidinho para dormir. No dia que você tiver com sono, você nem precisa dele. Então é um remédio que aos poucos, no decorrer do tratamento, às vezes, como eu disse, o efeito da medicação que trata a depressão e a ansiedade demora 30 dias. Minha bateria que já está no finalzinho aqui, mas já vamos encerrar. Então, o Zolpidem, ele é para ser usado por um período e parar. Se você está tomando há muitos anos, meses, não está certo. Os meus pacientes vão usar Zolpidem, na maioria das vezes, 1 a 2 meses, no máximo. Depois eles já não vão precisar, porque o sono será mais natural. Maribolos decorados. Boa tarde, Dr. Jim. Tomei estalopram, 10 mg, 5 anos. Voltei com crise. Fui em outro profissional, ela aumentou para 20 mg, me senti bem melhor. Show! Lembra que eu expliquei aqui o mecanismo de chave e fechadura? Né? Tem uma fechadura e uma chave. O remédio é tipo uma chave. Se você tem várias fechaduras, que são os receptores na membrana celular do seu neurônio, pouco remédio já acessa essa fechadura. Se você tem pouco receptor, isso é uma característica biológica, você precisa de uma dose um pouco maior, né? E aí, por isso que não existe remédio forte e remédio fraco. Tem pessoas que tomam, por exemplo, 10 miligramas de quetiapina e fica bem. Tem pessoas que precisam de 600 miligramas de quetiapina para ficar bem. Então, cada caso é um caso. Então, como eu disse lá atrás, a melhor medicação é aquela que diminui os seus sintomas. É aquela que te traz resultado. E, principalmente, é aquela que não te dá efeitos colaterais. Por quê? Efeito colateral, ninguém é obrigado a viver com efeito colateral. Não, gente, pelo amor de Deus. Efeito colateral, até um chá que você tomar pode ter um efeito colateral. Às vezes você toma um chá e ele solta seu intestino um pouco. São efeitos farmacológicos das substâncias. Porém, então, toda medicação tem uma proporção, 1%, 0,01% de efeitos colaterais. Então, é minha obrigação como médico te prescrever uma medicação que te faz bem, ou seja, eu tenho que ficar monitorando isso, e que não te faz mal. Eu tenho que perguntar para o meu paciente, e aí, como é que tá a libido? O desejo sexual tá tranquilo? Ok, não, beleza. E tá dormindo bem à noite? Tá ficando sonolento durante o dia? Tá comendo mais? Tá comendo menos? O raciocínio tá legal? Melhorou? Ou piorou? Então eu tenho que ficar monitorando efeitos colaterais, porque se a pessoa tem um efeito colateral em relação à medicação, eu tenho que tirar essa medicação. Existe uma gama enorme de medicações a serem usadas para os mesmos problemas. Então por que eu vou escolher uma que dá efeito colateral? É minha obrigação como médico retirar a medicação que está te dando algum efeito colateral. Não precisa conviver com efeito colateral. Se você está tendo efeito colateral de alguma medicação, seja ganho de peso, seja sonolência, seja diminuição da libido, seja problemas urinários, seja tremor, seja lá o que for, fala com o seu médico que ele precisa trocar a sua medicação. Josi Luana está compartilhando aqui. Temos muita resistência ao tratar saúde mental. Tenho medo de um dia pifar. Pois é, mas o medo te faz atrair aquilo que você não quer. Eu não acabei de explicar que a maioria sim, a maioria dos pacientes que vêm para mim com medo do tratamento ou medo do remédio, falando, Dr. Jim, já tem anos que eu sofro com isso, eu não aguento mais, mas eu não queria vir aqui não, Dr. Jim, meu marido pediu para eu vir, minha esposa pediu para eu vir, mas eu não queria vir aqui de jeito nenhum, eu tenho medo disso, minha tia teve transtorno, ela ficava dopada com o remédio, ficava lá babando.
A maioria das pessoas que chegam para mim resistentes, ou seja, com vários anos resistindo ao tratamento, chegam como? Tomando Rivotril, Clonazepam, que é o mesmo Clonazepam, Alprazolam, que é o Apraz, e outras medicações tarja preta. E fala, não doutor, eu tomo isso aqui é só para dormir. É que minha vizinha me deu, ou comprei na farmácia ali sem receita, o farmacêutico me vende lá, é mais caro, mas não precisa da receita, então eu tomo só esse tarjinha preta aqui para dormir. Ou seja, a pessoa que morria de medo de ter efeito colateral de remédio, tá lá viciada no Rivotril. E chega para mim viciada no Rivotril. E aí o que a gente faz? Eu adequo o tratamento com os tarjas vermelhas. Entende? Então resistir ao tratamento é muito pior, ficar sofrendo anos para quê? Fátima Oliveira, nosso doutor Jim, que esclarecimento sobre medicação. Obrigado, Fátima, estou aqui para isso, um prazer gigantesco servi-los. Conta comigo. A Lilian Santucci está falando, viver com um narcisista é complicado, mas busca conhecimento em relação ao transtorno. Seria bom ele fazer terapia. Muito bom, viu, Lilian? É isso mesmo. São dois caminhos. Um caminho é a medicação, o outro caminho é terapia, e esses dois caminhos têm que ser juntos, essas duas ferramentas. Se tem duas causas, para que eu vou abordar só uma? Tá? Geralmente os médicos passam uma medicação e fica por anos. Isso mesmo, Fátima. Por isso que eu estou aqui. Porque não existe isso. Você só vai ficar por um tempo prolongado com uma medicação se você estiver totalmente sem sintomas. Assintomática, como nós dizemos no termo médico. Tá assintomática, sem sintomas, sem queixa nenhuma, ali é a medicação adequada. E vou explicar também como que se faz o encerramento do tratamento para depressão e para ansiedade. A Lilian até falou que seria ideal fazer junção da medicação e terapia. É isso mesmo que a gente faz, viu, Lilian? Que ótimo, que legal. Muito bom estar aqui com vocês. Aí, ó, a Fábio Alecrim está falando, quetiapina me deixa moleza. Ou seja, isso é um efeito colateral, você não precisa viver com isso, amiga. Por isso que eu falei que hoje em dia já tem as medicações, né? Mas com melhor tecnologia que a quetiapina. Mas pode ser, existem muitas pessoas que se dão muito bem com a quetiapina. Por isso que, qual a melhor medicação? Eu estou fazendo essa live aqui porque abri um box hoje perguntas sobre o tratamento para depressão, aliás, o tratamento médico psiquiátrico, e a maioria das perguntas foram perguntas sobre qual a melhor medicação para isso, qual a melhor medicação para aquilo. Eu falei, não, vou abrir uma live que eu já explico tudo. E por isso a gente está aqui. Então, não existe a melhor medicação para todo mundo, é a melhor medicação para você. E para isso tem que consultar com um bom profissional e que vai fazer teste terapêutico. Ou seja, ele vai ver qual o seu perfil de sinais e sintomas, a melhor medicação que se adequa, principalmente no que diz respeito à alimentação e perfil de sono e vigília, e os sintomas também de depressão, se é mais ansiedade, se é mais irritabilidade, tem medicações que adequam melhor para cada perfil de sinais e sintomas, e vai prescrever essa medicação. E depois tem que reavaliar se a medicação fez um bom efeito. Marta Franco, com você, verdade, bora enviar coraçõezinhos. Beijo para você, minha grande amiga Marta Franco, seja bem-vinda. A Rosimeire está compartilhando, eu engordei muito, tenho compulsão alimentar, falta de libido. Pois é, então tem que falar com o seu médico. Que bom te ver, garoto de luz, profissional sensacional. Obrigado, Marta, prazer ter você aqui conosco também. Cristina Menezes, amo teus ensinamentos. Obrigado, Cristina. Fico muito feliz em estar contribuindo com a vida de vocês. É uma bênção assistir. Ju Boeira, muito obrigado. Roberto Almeida, achei o remédio Medato muito bom. Medato, eu não conheço com esse nome não, Medato, mas quando parei fiquei com ansiedade. Talvez seja outro nome. Nota 1000, doutor, você é bênção. Obrigado. Maiara, psicanalista.
esse talopram e quetiapina. Sinto muito esquento. Ondas de calor seria? Pode não ser da medicação, viu, gente? Por isso que é importante falar o sintoma que você está sentindo para o médico, porque esquecimento. Então, tecnicamente, Fábio, quetiapina e escitalopram não causam esquecimento. Mas se você ainda tem um grau alto de sintomas de depressão e de ansiedade, a própria depressão e a própria ansiedade pode estar causando o esquecimento. Ju Segarini, minha esposa linda, beijo. E tá falando aqui, lembrando que o Dr. Jim voltou a atender em Goiânia. É isso aí, galera. Estou voltando aqui em Goiânia. A gente faz as consultas presenciais aqui em Goiânia, na clínica Equipe C, e Brasil, mundo inteiro, de forma online, tanto as consultas quanto as sessões de terapia. E hoje, em especial, a Ju tá dando uma força para a Bruna, nossa secretária, no agendamento, tá? Quem clicar no linkzinho lá da bio, falar no nosso WhatsApp, vai falar com a Ju hoje. Rosimeire, a primeira vez que assisti você, mas estou gostando muito. Obrigado, Rosimeire. Cloridato, metilfenidato. É isso mesmo. O metilfenidato é a Ritalina. Então, é uma medicação que é para tratar transtorno de déficit de hipertensão, de déficit de atenção e hiperatividade. Acho que eu esqueci de tomar minha Ritalina hoje, estou confundindo aqui. Brincadeira. Mas é isso. O metilfenidato é uma medicação que trata déficit de atenção e hiperatividade. E aí, eu não falei do Venvance, hein? Que hoje o Venvance tá febre. O povo tá tomando para fazer concurso, para estudar para concurso, mas é uma medicação que é tarja preta e tem o seu potencial de causar dependência, aumentar a ansiedade. Clotilde Salvarenga Rocha, você não respondeu o valor da consulta. Amiga, fala lá no meu WhatsApp que a minha secretária e a Ju estão lá para te responder sobre essa parte aí. E aí ela vai te explicar direitinho como é que funciona a consulta, né? Aripiprazol é indicado para ansiedade, Lucas? Não, aripiprazol é um antipsicótico, tá, Lucas? É uma medicação que trata alucinação, confusão mental, delírios, e também é um bom estabilizador de humor, tá? Segura para não estar na euforia, segura para não entrar na depressão, ou seja, algo que acontece no transtorno bipolar. Então, gente, é o seguinte, espero ter ajudado vocês. Vou agora seguir para os meus atendimentos e se precisarem da minha ajuda, se quiser aprofundar, né, tá mais próximo de mim, lá no link da bio você pode conhecer o método Autoliberação para a Vida, que é a parte do tratamento dos traumas. Ou lá tem um botãozinho do WhatsApp que você fala com a minha secretária ou com a Ju Segarini, que é minha esposa, que está ajudando a Bruna, minha secretária, hoje no agendamento. Clica lá nesse botãozinho do WhatsApp que está no link da minha bio. Explica o que você está sentindo, o que você está precisando, qual que é a sua dúvida, tá? E se fizer sentido, vem. A gente pode te ajudar do ponto de vista medicamentoso, do ponto de vista terapêutico na liberação de traumas. Ou também existe aí o método Autoliberação para a Vida, que é um conteúdo que a gente aprofundou bastante nas sessões, nas lives anteriores, e que tivemos até no sábado passado um workshop de cura da criança interior, que foi pura autoliberação, foi fantástico, beleza? Então, beijo no coração de vocês, Deus abençoe, tudo que precisarem, contem comigo, e logo a gente se fala mais. Beijão. Link da bio, vai lá.
Lá no link da bio, no método autoliberação para a vida, no botão, lá tem uma aula gratuita com uma autoliberação conduzida. Uma autoliberação conduzida que te ajuda a liberar traumas que você tem com a figura materna. Gratuito, tá lá, vai lá. Já é algo que já vai acrescentar bastante na sua vida, beleza? Beijo no corações. Até mais. Valeu, tchau, tchau.